Boa noite. Estamos começando essa nossa semana com a integração do tema liderança. Mas o legal dessa integração é que ela pega várias dimensões da liderança. E deixa eu colocar para vocês do que é que eu estou falando. Então, quando nós vamos falar essa semana, são 3 lives que eu vou estar falando de liderança, nós vamos estar falando da liderança em si. O modelo, como é que é? Por que liderança? O que é liderança? Isso nós vamos estar vendo hoje. Na sessão de quarta-feira, eu vou falar da liderança e a qualidade de vida, principalmente a saúde. Então, a liderança vai além dos números para se alcançar o 57 em 7. Então, nós vamos correlacionar saúde, empresário, dono de empresa saudável, empresa lucrativa. E na sexta-feira, nós vamos pegar um caso de um dos nossos clientes, de uma das empresas para quem a gente dá consultoria, e vamos estar com o time dessa empresa discutindo na mesa os diferentes perfis de liderança que a gente tem em cada um dos diferentes líderes ou de cada um dos diferentes componentes daquela organização. Então, anota, não só anota, participa conosco porque vai ser um caso super bacana. Nós vamos ver, então, as diversas dimensões da liderança. Liderança não é apenas se dizer líder, liderança não é apenas adotar um modelo de liderança, mas liderança tem implicações e uma das implicações é na relação do time, no desempenho do resultado e outra é no papel do líder. O líder, o cabeça da empresa, no sentido se é o dono, ou se é o presidente do conselho, ou se é o CEO, quem está realmente operando a organização, seja ela pequena, seja ela uma empresa individual, né? Não tem problema. Sempre essas 3 dimensões da liderança vão estar sempre presentes. E é isso que eu estou te chamando aqui hoje. Então vamos ver a primeira coisa. A gente fala muito em liderança, liderar como Jesus, liderar como o Bill Gates, liderar como o dono da Apple, ou liderar como o Trump, ou liderar como o Lula, liderar. Tem diferentes modelos de liderança, né? Lideranças que inspiram, lideranças que as pessoas odeiam, liderar como o Elon Musk. Tem diferentes líderes. Tem diferentes líderes na política, tem diferentes líderes religiosos, tem diferentes líderes empresariais, tem diferentes líderes sociais. A gente vê diferentes líderes, inclusive diferentes líderes ideológicos. Então, a gente tem diferentes modelos de liderança. O que isso tem a ver com você? Hoje eu estava conversando com o meu neto de 9 anos, né? Ele almoça segundas-feiras conosco, e daí a gente está num papo cabeça, ele é tenista, a gente estava vendo, né, depois do almoço, uma partida do campeonato de Barcelona, etc. E daí a gente começou a conversar de entender o que é democracia, o que não é democracia, o que é os 3 poderes, o que é o legislativo, o que é o judiciário, o que é o executivo, e o que é o poder militar, e assim a gente foi indo, chegamos lá adiante no que é o comunismo, no que é o capitalismo, e a China, e o Irã, e etc., né? Um menino inteligente, claro, interessado, mas tudo isso tem liderança. Então, o que a gente começou a discutir, até com meu neto de 9 anos, é que liderança começa na gente mesmo, e por isso que nós vamos falar da saúde, da liderança da saúde. A liderança começa na autoliderança. Então, pegando no tênis, você percebe os próprios jogadores, os jogadores de grande performance no tênis, ele precisa jogar o jogo mental. O jogo é o jogo físico, se preparar, treinar, repetir, fazer saque, fazer isso e aquilo, e aperfeiçoar a capacidade física para se jogar um bom tênis,
Isso vale para qualquer esporte. Mas no tênis, principalmente, o jogo mental tem uma enorme potência. O jogo mental, então isso aí foi a origem, inclusive, de toda a ciência do coaching, nasce nos anos 70 em Harvard, no tênis, com um coach, com um treinador de tênis que começou a observar que os seus estudantes, né, seus alunos lá de Harvard, que eram excepcionais alunos, eles tinham diferente desempenho jogando, dependendo do dia, dependendo da circunstância, e daí ele começou, o Tim, né, ele começou a estudar, virou uma referência e criou, né, coaching como uma ciência. Então, quando a gente fala em liderança, ela começa na autoliderança. E aqui eu estou falando, então, do tênis, provavelmente pega aí um Alcaraz, ou pega um Djokovic, você vai ver que eles falam para si mesmo. Eles, né, o próprio João Fonseca, às vezes você vê que ele está indo mal no jogo, de repente ele muda de atitude, ele começa a declarar, ele começa a falar, não, vamos, vai e tal. Ele começa a jogar um jogo para a sua mente começar a se ordenar e muda o desempenho do jogo. Então isso é físico, gente, isso é neurociência, isso faz parte de você, de mim, de qualquer um de nós. Ter esse domínio mental. Não estou falando que você precisa ter superpoderes, eu estou dizendo o seguinte, que aprender a autoliderança vai ser determinante nos resultados do teu negócio. Não é só motivação, não é só automotivação. É estabelecer plano, colocar foco e daí usar a metodologia para progredir na direção planejada. Mas esse progresso vai ter o trabalho, digamos, lógico, físico, na empresa, na organização, no treinamento das pessoas, na distribuição de tarefas, no aumento de performance, e vai ter na construção constante de visão do líder. Agora, essa autoliderança, ela começa, então, a entrar numa fase 2, que é a fase de transbordar, de mostrar, de convencer, de inspirar quem está à tua volta, tua equipe, teus parceiros, teus fornecedores. Então, isso vai crescendo como que numa onda, né? Como quando você joga lá uma pedrinha na água, ela tchum, né? E daí ela vai disparando, né, aquelas ondinhas que vão fazendo uma circunferência progressiva. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que pensar em liderança. E tem um autor clássico que tem um trabalho muito bom, um livro que é referência, ele não é só porque que é esse livro aqui, ó, Lead Like Jesus, Lidere como Jesus, tem ele em português também, tá? A questão aqui não é de cristianismo, ele vale para os cristãos especificamente, inclusive eu uso ele quando eu falo de liderança, eu uso outros livros de liderança, tem aí outros clássicos, referências recentes de lideranças, né? Os 10 principais erros que líderes cometem. Esse aqui é um John Maxwell, um livro clássico, o Líder 360 Graus. Esse aqui é um livro mais contemporâneo, mais novo, né? O Líder Generoso, né? 7 maneiras para dar de si para que todos ganhem. Então, esse livro é um livro já mais recente, esse livro aqui tem 2 anos, tá? Tem 1 ano e meio, basicamente. Então, liderança, você vai ver que sempre é um tema recorrente, sempre é um tema que volta, mas esse livro aqui, o Lidere como Jesus, independente se você ser cristão ou não, o modelo dele é muito interessante. Blasher, tá? É o principal autor. Mas o que ele nos ensina? Independente de ser Jesus ou não, para você liderar, então começa na autoliderança para criar identidade.
Não dá para você liderar os outros se você não inspira. Faz sentido? Não dá para liderar os outros se cada dia você fala uma coisa diferente, cada dia você muda o futuro. Liderança, eu costumo colocar que liderança é que nem um WD-40, sabe aquele sprayzinho que lubrifica, que desengripa um parafuso, etc. A falta de liderança emperra a máquina. E a liderança tem o papel como que um WD-40 que desemperra, as coisas começam a funcionar, começam a progredir, começam a prosperar. Então, o papel do líder, primeira coisa que a gente precisa pensar na liderança, primeiro, é criar foco, criar direção, criar identidade. E, para que haja um líder, é preciso que haja liderado. Você não contrata liderado. Liderança requer empatia. Você pode contratar um chefe, você pode contratar um diretor, você pode contratar uma pessoa para assumir um cargo. Mas liderança não é cargo. Liderança é poder. Liderança é exercício, é dinâmica da execução de algumas tarefas. Então, para ter líder, você não precisa ter poder. Para ter líderes, você precisa ter empatia, você precisa inspirar as pessoas. As pessoas precisam confiar em você para te seguir. Então, o primeiro ponto, né, liderança passa por, e o Blecher coloca isso muito bem, passa por 3 pilares, que aí você tem que colocar na tua prática, você tem que olhar se você está conseguindo fazer isso. A primeira dimensão da liderança é a cabeça, é mente. Então, para você exercer liderança, você precisa ter uma lógica, uma clareza. Você tem que ter para si mesmo. É como um farol, o farol de um, né, que orienta os navios em alto mar. Quer dizer, aquele farol piscando, aquele farol na costa, em um determinado ponto, ele é justamente uma referência para, de muito longe, um capitão de navio ver aquele farol e se direcionar para ele. Então, esse é o ponto. O primeiro ponto da liderança, quer ser líder? Líder por quê? Né? Você, dono de empresa que quer fazer 57 em 7, você precisa exercer liderança. E esse exercício da liderança começa em você mesmo. Então, primeiro ponto, começa em você mesmo. Construindo o quê? Clareza de objetivos, clareza de direção, clareza de passos a serem dados, de etapas a serem cumpridas. Por isso que faz sentido o 57 em 7 como mentoria, como consultoria. A gente ajuda você a construir isso e a criar o seu plano de ação e seu plano estratégico, para ter uma clareza para poder exercer a liderança. Então, o primeiro ponto é a autoliderança. Agora, essa autoliderança, então, você racionalizou, né? Eu vou aumentar meu lucro, eu vou aumentar minha lucratividade, vou aumentar a lucratividade explorando as características dos diferentes clientes, vou aumentar a lucratividade adicionando produtos, diferentes produtos, fazendo acordos com diferentes fornecedores, aumentando a rentabilidade, e assim são as ferramentas do 57 em 7. Vou, então, daí entrar no marketing digital, usar marketing orgânico, vou usar marketing impulsionado, vou aumentar a conversão de vendas. Esse é o caminho. Então, é um caminho racional que passa, então, pela mente do líder. Você precisa mentalizar e organizar o seu pensamento. Então, aqui, você que está me ouvindo aqui, como você exerce sua liderança? Você tem clareza do que você pode fazer para aumentar os seus 57% da sua lucratividade e daí poder reinvestir, crescer e prosperar? Essa clareza é necessária para que você consiga envolver as pessoas. Primeiro, convencer a si mesmo. Segundo, convencer quem está no seu entorno. Terceiro, convencer seus parceiros.
fornecedores e assim por diante, e clientes, é claro. Então, essa é a primeira dimensão da liderança. A dimensão cabeça, razão, racionalidade. Agora nós vamos trabalhar na segunda dimensão, que vai ser emocional. Não só vai ser emocional, ela vai requerer muito da sua inteligência emocional, porque ela vai envolver a sua capacidade de tocar o coração. Como assim tocar o coração seu? De se motivar, racionalizei, vou entrar, disparar a ação. E essa razão, mais o convencimento emocional amplificando a ação, é o que vai inspirar as pessoas que estão comigo. Só pela razão, dificilmente você vai conseguir avançar. Por quê? Porque pela razão se bate numa variável emocional que é o medo. As pessoas racionalizam, legal, vou fazer. Mas por que eu vou fazer se pode dar errado? A gente não sabe mensurar quanto pode dar errado. Mas o medo é uma barreira emocional que vai impedir as pessoas de o quê? De atingirem pelo menos uma velocidade. Elas vão fazer mais devagar, ou não vão fazer, ou vão desconfiar, ou vão preferir, faz você, daí se der certo eu copio. A dinâmica, a aceleração do processo requer, antes da ação, a clareza, cabeça, mente, tocando o coração, convencendo as pessoas, entusiasmando as pessoas, dando segurança nas pessoas envolvidas. E o terceiro passo é as mãos, os braços, entrar em ação. Então, trabalhei na mente, trabalhei no coração, entro em ação e daí disparo o plano. Então, quando nós falamos em liderança, pensa que não é só comportamento, é esse conjunto, esses três componentes. Antes de entrar em ação, passou pelo emocional, passou pelo convencimento, passou pelo autoconvencimento, passou pela motivação, envolveu os outros. Antes de entrar na emoção, passou pelo racional. Analisou, fez conta de mais, fez conta de menos, multiplicou, dividiu, calculou risco, analisou cenários. A hora que você fez tudo isso, construiu, então, uma direção, uma ideia, um propósito, uma identidade, trabalho no emocional e entro em ação. E daí esse processo vai ganhando uma dinâmica progressiva, vai crescendo, porque essa motivação vai permitir, então, que não só você exerça a sua liderança, e essa liderança como que um navio que está no porto, e sai devagarinho, vai atravessando o canal e entra em alto mar e vai embora para alcançar o destino dele, daqui 20 mil quilômetros ou 30 mil quilômetros, essa liderança vai disparar um plano de ação e daí nós vamos o quê? Procurar fazer com que todo mundo que está envolvido entre também em alta performance de liderança, porque daí a gente entra numa segunda onda de aceleração do crescimento, que é justamente entrar em flow, entrar em alta performance. Então, não perca, nas próximas 2 lives, nós vamos estar vendo, na prática, eu estou trabalhando com uma das equipes clientes minhas, numa sessão de consultoria, em que nós vamos estar olhando, discutindo o perfil das pessoas envolvidas e, para fechar a semana, a gente vai, só que a ordem vai ser inversa, né? Eu vou estar falando de saúde, liderança, né? Saúde do líder para exercer liderança, qualidade de vida e saúde boa, lucratividade gera lucratividade na empresa. E fechar a terceira sessão com uma sessão prática com uma equipe cliente nossa
numa sessão de consultoria. Um beijo no coração, uma super semana para todos vocês.